Cara, eu acompanhei o seu Instagram e você tá lá vendo seu feed, você tá começando uma obra, né? Isso. Eu queria entender como é que funciona o seu processo criativo. Como você escolhe? Porque não é uma... dependendo do tipo de pintura, do que você tá fazendo, é um processo que leva ali meses, muito tempo, né? Então, como você escolhe, eu quero começar a fazer isso? Como funciona na sua cabeça? Então, começa primeiro com uma ideia. Por exemplo, o que você quer fazer? Você quer pintar um retrato? Você quer pintar uma paisagem ou você quer pintar uma natureza morta? No caso do Instagram, eu tô pintando uma natureza morta. Quando você pensa numa natureza morta, o que é uma natureza morta? A natureza morta é copo, maçã, jarra, pano, isso é chamado na arte como natureza morta, né? São praticamente três divisões: retrato, natureza morta e paisagem, né? Falando mais da natureza morta, você tem que pensar no quais os elementos você vai colocar na composição. Quando você é um cara meio, chatinho como eu, exigente, eu não vou colocar uma canequinha ali sem significado. Então, digamos, a elaboração da natureza morta, ela leva mais tempo que a pintura, né? A ideia da natureza morta, o que significa o pano vermelho em cima e o pano azul estruturando a fartura na mesa, né? Você vê, tem o vermelho que ele é mais a paixão, mais a impulsividade, você tem o azul que ele é mais a introspecção, a intelectualidade, a estrutura, a disciplina. Você entende? Tipo, né? Espero que vocês acompanhem aí o processo no Instagram. E então assim, você acaba vendo eu gosto de ter o porquê de cada coisa nos elementos da minha, digamos assim, da minha pintura. Então tem uma complexidade maior até do que o desenho, do que a pintura. Exatamente. Né? Então assim, o que é pintar? Basicamente, a arte, ela é observação e execução. É você conseguir enxergar o claro, escuro, textura, sombra, luz, um monte de coisa, e você conseguir executar o claro, escuro, sombra, luz, textura, um monte de coisa. Só que você criar, quando você faz essas duas coisas que eu falei, é uma coisa mais mecânica, mas quando você cria, aí tá a parte humana, ali tá a parte que difere um pouco um do outro. Quando você cria, você tem o seu jeito, as suas experiências, a sua forma, a sua personalidade, o que você acha legal. Por isso que muito pintor tem a fase vermelha, amarela, é mais sombrio, é mais alegre, é mais colorido, porque aquilo é a personalidade dele. E no meu caso, eu sou um cara bem racional, pelo menos assim, eu sou um cara extremamente mais racional, eu gosto dessa coisa, eu gosto da ciência, eu gosto do equilíbrio, eu gosto do... Não que eu consiga, mas eu busco esse equilíbrio, né? Então, assim, eu gosto de mostrar isso na minha pintura. E aí eu gosto de ter ali um simbolismo por trás de tudo. E quando você pensa muito disso, você acaba levando um tempo. Aí você acaba levando meses e até anos para você desenvolver uma ideia legal. E quando você faz isso, aí tá o processo de quê? De você captar aquela imagem. Seja observando, seja com fotografia. Para uma fotografia, vamos supor que você pinta através de fotografia, eu pinto também através de fotografia. Para uma fotografia dar certo, você tira umas 200 fotografias, né? Aí você acha aquela que mais mostra o que você quer pintar. Aí em cima daquilo você pinta. E é legal ver todas essas ferramentas que você tem hoje, e deve ser louco você comparar com o começo, né? Onde você tava ali pegando o jeito para agora, com todo o conhecimento que você tem, né? O começo, né? Por mais que as pessoas não imaginem, ele foi complicado. Eu desenhava mal, meu desenho era feio mesmo. Não era assim, não é falsa modéstia, não. Eu desenhava feio mesmo. Assim, eu via que tinha uma certa zombaria, um certo bullying, né? Com meus desenhos, e era ruim. Eu tenho até hoje alguns desenhos, dos meus primeiros desenhos. E eu gosto de mostrar muitas vezes pro aluno, para ele ver que não tem milagre, não tem sobrenatural. Sim. Sabe? Eu mostro pra ele, de verdade, isso, o que eu tô falando é uma, digamos assim, é uma metodologia científica, né? Então, assim, eu gosto de mostrar isso. Isso aí é legal porque é parte de desmistificar essa parada do dom. A palavra você fala, olha aqui, eu comecei assim. Essa é a palavra. Porque agora o pessoal nós só mostramos vitórias, né? Todo mundo. Mas o caminho ali é importante, né? Exatamente. Então, assim, eu não desenhava bem, só que eu gostava, tinha um hiperfoco no desenho por um tempo, e aí eu conseguia, assim, não ligar pro bullying, né? Que o bullying é aquele que quando você tá fazendo um rabisco, aí isso né? Criançada, né, cara? Escola, né? Como que você acha que é o ambiente escolar? Tem um monte de, né, mentes ali, um monte de personalidades ali aflorando, e aí aquilo ali é o campo aquilo é uma batalha. A escola é uma batalha. Aí você vai lá e faz um rabisco
né? Que pra você aquilo ali é fantástico. Mas para os seus amigos eles dão risada, eles zombam tudo, né? Então, muita gente principalmente se tá bom. Exatamente. Nossa, se tá bom? Como assim? Se tá legal, aí o cara fala... o cara fica meio, digamos assim, meio com ciúme do você. Sim. Enfim, mas tem tudo lá e mais um pouco, né? Escola é o campo de batalha. E, enfim, e você acaba, né? Quando você chega você não, eu não ligava pro que as pessoas falavam, né? Então, quanta gente ligou? Quanta gente quanta gente pegou e falou, não, eu não sirvo para desenho, eu não tenho o dom para desenho. Quanta gente não? Todo mundo teve bullying, cara. Todo mundo foi, né? Todo mundo foi, digamos, bombardeado por comentário de comentário desincentivador. Eu falei certo a palavra? Sei lá. Comentário desmotivador, isso. Quanta gente foi bombardeada por comentário desmotivador. A vida inteira a gente vive assim, cara. Então, só que eu tava no meu hiperfoco, eu não liguei. Aí eu consegui aprender, né? Mas não foi milagroso, sabe? Eu consegui aprender assim, mas com madrugadas e madrugadas, tentando imaginar o que é o ponto de fuga, o que é a linha do horizonte, o que é a perspectiva de 3 pontos, por que distorce 3 dimensões. Eu falei agora uma linguagem meio mais técnica, mas assim... Eu virei madrugadas e até hoje eu faço isso para tentar resolver, né, solucionar os enigmas da vida, seja aprendizado, seja para fazer arte, seja no convívio. Então, assim, é muito fácil falar que é um dom, né? É um mito, né? É um misticismo, mas não é dom, né? Não é dom, é